falhar a minha voz, mas... E um abraço a todos. Nós hoje vamos, como vocês veem, nós vamos estudar um pouco daquilo que o nosso Mestre, dentro dos ensinamentos que Jesus nos deixou, vamos tentar compreender melhor o que é que Jesus nos queria ensinar com isto de deixar vir as minhas criancinhas. Quem será? Quem serão essas criancinhas que Jesus chamava há 2000 anos atrás? Aproximaram-se várias pessoas de Jesus, trazendo com elas crianças, e mandaram as crianças chegarem até perto de Jesus. Os apóstolos censuraram o ato e então começaram a afastar as crianças. E Jesus aproveitou a oportunidade para nos deixar mais uma vez um ensino. E então ele disse isso: deixai que venham as minhas criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos, em verdade, que aquele que não recebe o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. É preciso que nós tenhamos compreensão de algo. Compreensão daquilo que realmente a criança é e compreensão daquilo que a criança representa para todos nós. São coisas diferentes. E é isso que nós vamos desenvolver e estudar um pouco. Porquê é que Jesus falava assim? A criança, no fundo, representa para nós o quê? A pureza, a humildade, uma capacidade de perdoar imensa. Se hoje é uma catástrofe, amanhã está tudo bem. Já passou. O desinteresse da vida social é tão grande que por vezes nos espanta. Os desejos sensoriais do nosso corpo são inatos na criança. Então há uma grande diferença entre uma criança e nós. É claro. Vejam o que nos diz o capítulo 8. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como um emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como de humildade. A dificuldade maior que o ser humano continua a ter é compreender Deus, a aceitar Deus, a compreender o próximo, a aceitar o próximo, continua a ser qual? O nosso orgulho. O nosso interesse. Um dia nós viveremos para Deus e com Deus, como Jesus veio à Terra. Mas atualmente, e até aqui, nós vivemos para nós mesmos. É claro que de sofrimento em sofrimento, de esforço em esforço, nós vamos nos aproximando da espiritualidade. E vamos nos aproximando da etapa que Jesus quer que nós cheguemos. Agora vejamos algo. Quem são essas crianças? Porque é que nem todas as crianças são iguais. Vocês têm que admitir que existem crianças realmente meigas, dóceis, e mostram de uma forma, admirável a ingenuidade, mas existem outras crianças que já nem tanto. Que são rebeldes, estão constantemente a pôr os pais à prova. É como se o pai não faças isto e ele aquilo quase está a fazer. Então mostra-nos claramente que nem todas as crianças têm essa ingenuidade e têm essa pureza. Por que será? Reparem que só para os espíritas e para os budistas que acreditam na reencarnação, eles compreendem que a criança que nasce no lar não é um espírito que se inicia a sua caminhada. Para a maioria das outras doutrinas, aquele ser está a nascer sem pecados. E então é inocente, não tem conhecimento algum, não tem maldade nenhuma, porque nunca viveu e não tem experiência do mesmo. De tal forma que quando desencarna ou morre uma criança, eles dizem que é um anjinho que morre. Nós sabemos que não é bem assim. O Espiritismo veio elucidar e trazer-nos a compreensão daquilo que realmente nós somos. E Jesus chamava a atenção quando dizia, de vários fatores, quando dizia: deixai vir a mim as criancinhas.
E nós vamos ver pela continuação da palavra. Podia parecer menos justa essa comparação que temos no Evangelho, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz renascendo para a vida corporal as imperfeições de que se não tenha despojado em suas procedências existenciais. Reparem que nós nascemos por um motivo, senão não reencarnávamos. Se não tivéssemos um objetivo, um plano evolutivo para regressar ao mundo Terra, onde, por todo lado, nós só vemos dor e sofrimento, é claro que também vemos alegrias, mas a maioria vemos muito sofrimento. Então tem que haver um motivo para isso. Senão Deus não existe. Deus é bom e perfeito em todas as suas perfeições. E então tem que existir um plano, onde dentro desse plano está todo esse sofrimento que nós vemos no mundo. Então a criança que nasce não é um ser ingênuo, não é um ser inocente. É um ser que reencarna para evoluir. O nosso mundo é uma escola educacional. E os pais são os primeiros professores. Todo aquele que coloca no seu lar Jesus tem um ensino maior para dar aos seus filhos. Porque todos nós caminhamos para Ele. Mas quantos lares não têm Jesus? Quantas casas nem sequer pensam em religiosidade e em Deus? Daí também as dificuldades que o nosso mundo ainda passa. André Luiz traz-nos no livro Missionários de Luz, traz-nos lá um capítulo a falar sobre a epifise. A epifise, ou glândula pineal, é uma glândula que se situa aqui no nosso meio do cérebro, que no fundo é onde a espiritualidade se resguarda. É o cofre da personalidade do ser e das ligações espirituais que essa criança traz. É claro que esse cofre, por necessidade evolutiva, não é totalmente opaco. Não guarda tudo com um motivo próprio. A criança tem que mostrar aos pais o reflexo dos seus defeitos. Porque na mensagem que Jesus nos diz, deixai vir, minhas criancinhas, Ele indica-nos qual é a melhor altura de nós educarmos e de auxiliarmos os nossos filhos. É ali quando nós somos crianças. Allan Kardec explica-nos, e não só, isso é uma constatação científica, o nosso corpo só está completo aos 7, 8 anos. Então a ligação espiritual ao corpo físico só se completa aos 7 ou 8 anos. Essa é a fase em que o espírito mais aprende, derivado ao seu desligamento do corpo físico. Se todos nós tivéssemos esse conhecimento, nós educaríamos com mais conhecimento e com mais auxílio. Estaríamos atentos àquilo que as nossas crianças nos mostram para as poder auxiliar e educar. Vejam o quanto é difícil educar. Porque a educação o que é que traz? Disciplina. E os pais, o que é que têm pelos seus filhos? Amor. Juntar os dois é complicado. Posso-vos dizer que é muito complicado. Nós amamos e temos que manter disciplina. Porque aquele ser que está a erguer-se no mundo, na matéria, é um ser que precisa de auxílio e precisa de regras para poder crescer na sociedade e realmente se deixar chamar por Jesus. Então, André Luiz fala-nos na glândula pineal, na glândula espiritual, em que ela tem esse sentido. Ela como que resguarda toda a personalidade, todo o caráter que o espírito traz para evoluir dentro da glândula pineal. Os desejos sensoriais do sexo estão resguardados dentro da glândula pineal.
Daí a criança não ter uma percepção sexual ou não ter desejo sexual. Quando chega à fase da adolescência, a glândula pineal como que se abre por necessidade inútil. O jovem tem que trabalhar os seus defeitos e as suas dificuldades. E para isso tem que assumir as responsabilidades dos seus atos e daquilo que traz consigo. E então essa glândula abre e, ficando ligada à espiritualidade, o jovem mostra em si o que realmente traz para ser trabalhado. Então, isso é um processo evolutivo que todos nós, hoje, pelo Espiritismo, compreendemos, mas que Jesus já acabou a altura sabia. Aliás, ele faz uma comparação. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec traz-nos esta pergunta 115. De acordo com essa afirmação, os espíritos parecem ser, em sua origem, crianças ignorantes e sem experiência, mas depois adquirem gradativamente os conhecimentos que lhes faltam ao percorrer as diferentes fases da vida. Sim, a comparação é justa. Foi o que os irmãos espirituais responderam. Então, a infância, a criança que Jesus nos chama, são todos os seres espirituais. Que passamos por várias fases, por vários ciclos de como criança no corpo físico. Mas também iniciamos como seres infantis e crianças como espíritos. Então Jesus faz uma chamada não só aos adultos daquela altura, às crianças daquela altura, mas a todos nós. Jesus diz-nos, mais tarde, noutras passagens, que Ele é a porta para o Pai. Então, se nós queremos entrar em um mundo perfeito, ou num mundo onde exista só amor, nós temos que nos tornar preparados para esse mundo. Em nós tem que ser desinstalado o interesse do egoísmo e colocado a chama de Deus, que é o amor. Um amor sem interesse, sem desejo, sem nada que seja próprio de si mesmo. O Evangelho continua-nos a dizer: disse o Cristo, deixai que venham minhas criancinhas, profundas em sua simplicidade. Essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também ao das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Nós reencarnamos no mundo onde a percepção material será na humanidade para 70% ou 80% dos seres humanos. O resto, só o resto é que contém de alguma forma percepção espiritual. Nós visualizamos, quando vamos ter um filho, visualizamos um ser perfeito fisicamente. Porque se for imperfeito, ou se trouxer dificuldades físicas, já é um problema. O Espiritismo nos diz que nós todos somos doentes. Somos criminosos. Somos rebeldes às leis de Deus. E como tal, todos nós trazemos em nós, no nosso organismo, partes frágeis. É claro que mediante a inferioridade do ser espiritual e a dificuldade e o plano evolutivo que o ser espiritual tem, traz consigo mais ou menos dificuldades físicas. O pai que recebe um espírito em dificuldade, com enormes dificuldades físicas, não tem a percepção da evolução moral que ele ganha com esse esforço que está a fazer. Eu posso vos dizer que existem casais que se oferecem para vir à Terra receber filhos suicidas. E vocês sabem que pelo estudo do Espiritismo que o suicida traz para a existência física enormes defeitos. E eles se oferecem para reencarnarem e receberem crianças com grandes dificuldades e deficiências. E que partem muito cedo, derivando ao suicídio que cometeram. Então os valores que nós temos, lá está aquela percentagem enorme da percepção material que o ser humano contém, traz em si
uma ilusão da vida. Traz em si uma compreensão errada daquilo que nós estamos cá a fazer. Mas a outra parte tem como missão auxiliar essa parte. Indicar o caminho. Mostrar como fazer. Todo aquele que segue Jesus como mestre tem que participar nos seus pensamentos com Jesus, nas suas ações com Jesus, viver com Jesus. Só assim o compreende, o ama. Aceita as dificuldades na terra. Olha, chega um bocadinho de água, só favor. Aceita as dificuldades na terra porque sabe que essas dificuldades são uma simples passagem. É uma simples passagem necessária à evolução do ser espiritual. Jesus nunca nos abandona. Foi mestre há 2000 anos e continua a ser mestre hoje. Continua a inspirar e a alimentar todos os seres que se ligam a Ele pela mente espiritual. Obrigado. Então, Jesus chama-nos não só à criança física, não é a criança física que Jesus chama, mas à criança espiritual. Ao ser espiritual que habita temporariamente aquele corpo físico. Quando Jesus, em Samaria, encontra a samaritana e depois de uma conversa com a samaritana, ele diz que Deus não pode ser compreendido como um homem. Não se pode orar a Deus como se fosse um homem, mas sim como se fosse um espírito. Só se pode orar a Deus em espírito. Ele mostrava-nos claramente a nossa essência. Nós somos realmente filhos de Deus. Todos nós somos irmãos, sim, porque o nosso Pai é único, o nosso Criador é único. Vivemos em sociedade. Um dia será uma sociedade harmonizada, quando todos nós tivermos amor e aquilo que Deus espera que nós tenhamos. Caridade, um para com os outros. Então, nós crescemos para um dia encontrarmos um amor e um mundo assim. João Evangelista no Evangelho nos traz isto. Jesus foi o facho que ilumina as trevas. A claridade matinal que toca a despertar. Foi o iniciador do espiritismo que a seu turno atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Nós, para seguirmos Jesus, o que é necessário? Nós, por imenso tempo, eu posso vos dizer que nós, há 2000 anos, que andámos a ouvir as palavras de Jesus, mas sem as compreender. E se algum de nós já teve fé por Jesus, tinha uma fé cega. Porque essa fé era imposta. Era necessária. O mundo era tão selvagem e cruel que só nos restava Deus. Hoje, o ser humano, com mais claridade, com uma vida onde a liberdade é muito maior, onde o conforto e as capacidades intelectuais do ser humano se desenvolveram de uma forma enorme, muitos de nós desistimos de Deus. Porque achamos que já não temos necessidade de acreditar em Deus. Sabeis porquê? Porque nós não vamos estudar o que é que nós somos, o mundo em que vivemos, as leis naturais que regem o nosso mundo. Porque se nós fôssemos estudar ou tentar compreender, nós víamos a magnitude da inteligência do Ser Supremo e aí nós não desistiríamos de Deus. Porque encontraríamos Deus e pouco a pouco começaríamos o trabalho de iluminação do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Porque é pela inteligência, pelo conhecimento, que aflora Deus em todos nós. Onde nós encontramos a fé raciocinada. Porque compreendemos porque as coisas acontecem e porque é que as coisas são assim.
continuam-nos a dizer: deixai venham a mim as criancinhas, pois têm o leite que fortalece os fracos. Deixai venham a mim todos os que tímidos e débeis necessitam de amparo e consolação. Nós temos, mesmo dentro dos apóstolos, temos duas compreensões da fé. Nós temos, os apóstolos mostram uma fé até Jesus ser morto, que era uma fé turbulenta, que levou, depois da morte de Jesus, a que os apóstolos fugissem. Não acreditando, não tendo a fé certa para se vincularem realmente a Jesus. Não é para lutar por Jesus, mas lutar pelos princípios que Jesus trouxe à terra. Exceto João, todos os outros desapareceram. Quando Jesus ressuscita, as coisas mudam completamente. O dia de Pentecostes foi o dia que chegou a fé, a certeza àqueles apóstolos. A sua convicção deixou de ser incrédulo ou de acreditar e passou a ser: tenho a certeza que o caminho é por aqui. E então começaram a lutar com a sua própria vida. Abandonaram os seus familiares e foram pregar a boa nova. Só graças a esse trabalho nós hoje continuamos a ouvir falar de Jesus. Caminhando de barco por este mundo fora, trazendo a prova de Jesus, auxiliando os doentes e amparando as almas desafortunadas. A fé certa, a certeza da fé, foi de tal forma espalhada que os primeiros cristãos se erguiam e iam para os coliseus, onde iam receber a tortura da morte, a cantar hossanas em agradecimento, porque eles estavam sintonizados com Jesus. Quantas vezes é que nós temos necessidade de virmos como criancinhas para encontrarmos essa fé? Quantas vezes é que nós temos que nascer num corpo débil, com enormes dificuldades e frágil, para podermos encontrar Jesus? Jesus foi mestre e nós somos seus seguidores. O mestre tem uma determinada responsabilidade, mas os seguidores têm outra. O mestre espalha a sua mensagem, mas o seguidor tem necessidade de a procurar, compreender e interiorizar. Foi isso e é isso que nós, nas últimas existências, não temos feito. O Espírito protetor lá no Evangelho contou-nos: qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tanta grande virtude que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatriza? É o amor e a caridade. Se possuís esse fogo divino, que é o que podereis comer, direis a todos os instantes de vossa vida: meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha. Quando nós realmente tivermos Jesus dentro de nós, eu já não falo em Deus, porque a viagem ainda é maior. Mas quando tivermos Jesus dentro de nós, nós não olharemos com dúvida, nem com receio para a nossa existência. Temos a certeza que onde quer que Deus nos coloque, é ali que Deus espera que nós procuramos. É ali que Deus espera que nós trabalhemos. Pedro Camargo tem um livro que se chama O Mestre na Educação, que é excelente, é um livro pequenininho. E então ele diz-nos: após o deixai vir a mim, os pequeninos, ele acrescentou: não os impeçais. Isto porque os discípulos pretenderam impedir que as crianças se aproximassem dele.
Nós, nos dias de hoje, descurando da educação infantil, o que estamos fazendo, se não impedir que as crianças se instruam e se iluminem conforme os preceitos da escola cristã. Jesus chama as criancinhas, mas chama os adultos à atenção. Sois vós que tendes que auxiliar no trabalho. Sois vós que tendes que educar. Mas é que eu vou educar? Como é que eu vou auxiliar se nem eu próprio sei? Se caminho no mundo de ilusão, onde a vida física e a vida material é tudo para mim. Vocês não sabem o sofrimento que é um pai e uma mãe desencarnar, despertar no plano espiritual e tomar em conta de que aquilo que ensinaram aos seus filhos foram preceitos errados. Vendo-os sofrer e caminhar no mundo das ilusões é uma tortura para eles. De tal forma que no nosso lar nós temos uma irmã que auxilia André Luís, que se chama Narcisa. Ela é enfermeira no primeiro hospital, na regeneração, lá no nosso lar. E ela teve essa conduta na vida física. Ela não foi capaz de educar e de auxiliar a sua filha nos preceitos de Jesus, encaminhá-la para o bem. Então, quando ela partiu e encontrou o nosso lar, ela viu o erro que havia cometido. E ela pediu logo a Clemência para regressar à vida física, pois queria vir, de alguma forma, amparar e auxiliar a filha. Nem foi a Clemência, foi a venerada. E a venerada não a deixou. Não. Se tu fores agora, regressares agora para o corpo físico, tu vais voltar a ser a mulher velha que desencarnou. Com os mesmos sentidos de vida e com os mesmos propósitos. Tu tens necessidade de passar 10 anos a auxiliar os irmãos que chegam das zonas umbralinas para adquirir a capacidade da paciência e do amor, para depois então regressares ao plano físico e auxiliares a tua filha como deve ser. Nem tudo é como nós pensamos. A vida espiritual é aquilo que nós construímos no mundo físico. Não esperem que por fazerem uma caridade ou fazerem algo de bem, Jesus os vai receber de braços abertos. É preciso caminhar para Ele. É preciso tê-lo dentro dos nossos corações. É preciso amar. É preciso amparar as criancinhas para que elas se tornem adultos melhores, para que o nosso mundo melhore. Só através da educação a guerra é extinta do mundo. Só através da educação o ódio é extinto do mundo. Mas o princípio de todos os males é a ignorância. Só através da educação é que a ignorância deixa de existir. E Pedro Camargo tem outro livro, que se chama Em Torno do Mestre. Também é lindo, aconselho-vos a ler. Por isso, vocês vão pedir férias agora no Natal, aproveitem. Jesus nasceu em Belém há cerca de 20 séculos. Não foi? Deve estar a fazer 2020. Ao certo e concreto, a data concreta não se sabe, mas também não é irrelevante. Mas esse nascimento, como tudo o mais que com ele relaciona, reveste-se de perpetuidade. No fundo, quando Jesus chama as criancinhas, o que é que ele está a dizer aos pais?
façam nascer Jesus nestes corações. Eu vos pergunto, já nasceu? Vocês olham para vocês e já veem Jesus? O Natal do Mestre é um fato que se repete todos os dias. Foi de ontem, é de hoje e será de amanhã. Todos os dias Jesus nasce no nosso mundo. Todos os dias alguém encontra Jesus. Isso não é por o procurar, é pela dor. Os que ainda não sentiram em seu íntimo a influência do Espírito de Cristo ignoram a verdade que ele nasceu. São túmulos brancos, como nos diz Jesus, que se passeiam pelo mundo. Seres mortos para a espiritualidade, que caminham em mundos ilusórios na sua própria existência. Transmitem conhecimentos aos seus filhos, conhecimentos ilusórios. Conhecimentos procuram no mundo as alegrias materiais, enquanto que Jesus nos pede para que nós sintamos as alegrias espirituais. As alegrias materiais são efêmeras. Hoje dá-nos uma alegria, ou quase uma benfica e uma dor. Amanhã dá-nos uma tristeza. A alegria espiritual são todas as vitórias que nós conseguimos sobre nós mesmos. São todas as lutas, todos os esforços que nós fazemos para nos tornar melhores. E que Jesus nasce, ou se já nasceu, que continue em todos vocês. Era o que eu trazia para hoje. Alguém tem alguma pergunta sobre a matéria? Sabemos quem são as nossas criancinhas? São seres que necessitam do nosso amor. Necessitam de amor, mas também necessitam de disciplina. É preciso encontrar formas para disciplinar, sem violência, sem agressividade. Disciplinar com amor. Nascem no nosso mundo ainda seres espirituais, com muita inferioridade, muito rebeldes, por necessidades evolutivas deles e nossas, que ainda temos que conviver com espíritos desse grau. Coloquemos nas mãos de Deus e de Jesus e, perante a dificuldade, perguntemos a nós mesmos: se fosse Jesus, o que é que ele faria? Bom Natal a todos.